nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo do canal Sincero Santos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, Sincero Santos. Lembrando que lá eu tenho duas parcerias, com a Sereia Pistola e também com a página Torcida Alvinegra. Bom, gente, o tema de hoje é o 5 alguma coisa do canal e hoje eu trago os 5 piores meias que eu vi jogar com a camisa do Santos. Lembrando que eu escolho jogadores a partir de 2002, que foi o ano que eu comecei a acompanhar o Santos, e também é um vídeo de opinião. Se você concorda ou discorda, não tem problema, deixa seu comentário aqui abaixo, mas lembrando que comentários com ofensa são só removidos, ok? Então vamos à lista. E como sempre, antes de começar a lista, eu trago uma menção honrosa. E a menção honrosa dessa vez é o Jean Mota. Jean Mota que jogou 253 vezes pelo Santos e fez 20 gols. Bom, o Jean Mota, ele só não entrou na lista porque ele teve um bom início em 2016 aqui no Santos, quando chegou. Eu lembro que ele era considerado um 12º jogador. Muitas vezes a torcida na época pedia ele como titular. O Jean Mota tinha aquela questão de ser polivalente e o Dorival gostava muito de usar o jogador, tanto de meia como ponta. E o jogador chegou fazendo um bom papel. E geralmente, todo jogo que ele entrava em 2016, ele dava assistência ou fazia gol. Em 2017, o Jean Mota jogou mais na lateral do que na sua função de origem. Agora, 2018 do Jean Mota foi tenebroso, foi horrível. Ele assumiu a titularidade como meia, o famoso camisa 10, sem utilizar a 10, ainda bem, e jogou muito mal. 2019 ele teve um auge ali como meia, segundo atacante, falso 9. Com o Sampaoli ele teve esse auge que me fez tirar ele dos 5 piores, ok? Então, o Jean Mota foi bem em 2019. A única coisa ruim foi o atrito que ele arranjou com o próprio Sampaoli por ter ido para o banco de reserva, ok? Porque ele falou que deu assistência e fez gol no último jogo e não entendeu ir para o banco. Eu acho que o Jean Mota realmente em 2019 jogou bem, mas também subiu na cabeça que era um gênio. Agora, 2020 do Jean Mota, apesar de ter tido um bom início, também não foi legal. E 2021 a mesma coisa, teve um bom início, só que depois mostrou ser o que era, um jogador totalmente limitado. Ele também, inclusive, cometeu um pênalti e foi o principal culpado de uma derrota para o América Mineiro na Vila Belmiro por 2-0, porque ele entrou e com 1 minuto em campo ele foi expulso. E nessa expulsão ele cometeu um pênalti que o América abriu o placar e o resultado final foi 2-0 para o América. Depois disso ele não jogou mais e foi para os Estados Unidos, ok? Começando pelo quinto colocado, o quinto colocado é o Ibson, que fez 48 jogos e 4 gols. Ele jogou no ano de 2012. Ele veio ali como uma peça fundamental para ligar a defesa para o ataque. Inclusive, ele fez um gol em um clássico contra o rival de Itaquera. Mas o Ibson tinha uma boa fama no Flamengo de ser um bom jogador, mas era um jogador muito lento, raciocínio lento e também um jogador que provou ser limitado, né? Além da limitação técnica, era um jogador lento. Então, com isso, o Ibson ficou em quinto colocado nessa lista. Passando para o quarto colocado foi contratado através de um destaque do Paulistão, que é o Rafael Longini, que se destacou no Paulistão de 2015 pelo Grêmio Osasco Audax na época, fez 48 jogos com a camisa do Santos e 7 gols. Bom, o Longini, ele até parecia ser um bom reforço, um jogador de elenco, porque as primeiras oportunidades que ele teve, ele fez gol no clássico contra o rival do Morumbi e deu uma assistência brilhante para o Ricardo Oliveira em um clássico contra o rival de Itaquera, onde o Santos ganhou de 1-0 e ele fez uma boa partida. Só que depois mostrou ser um jogador de Paulistão, um jogador de Série B. Inclusive, ele não parava no Santos. Ele ficou o ano de 2015 e 2016 no Santos um pouco mais estável, só que depois rodou empréstimos para a CRB, para Guarani. E o jogador, infelizmente, provou ser jogador de time pequeno, com todo o respeito. Mas com a camisa do Santos, o Longini não foi tão legal assim. Agora, já passando para o terceiro colocado, essa dói o coração. Porque esse cara usou a 10 do Pelé. Diferente do Longini, diferente do Jean Mota e diferente do Ibson,
esse utilizou a 10 do Pelé, e esse fato dele ter utilizado a 10, junto com a sua qualidade técnica, fez eu colocar ele em terceiro, que é o Gerson Magrão, que fez 25 jogos e nenhum gol. Ele veio no ano de 2012 para o Santos, porque geralmente o Neymar e o Ganso sempre tinha especulação de serem convocados para a seleção, e também o Ganso acabou saindo no meio do ano para o rival. Então, com isso, o Santos trouxe o famoso Gerson Magrão, lá da Europa, achando que iria suprir. Além de ser bem limitado, era muito lento. Porque, cara, de verdade, o Gerson Magrão nunca mostrou ser um bom jogador. Inclusive, quando o jogador vai para a Europa, bate na Ucrânia e volta, eu sei que tem defensores da liga ucraniana. Para mim, mostra que o jogador não é lá essas coisas. Às vezes, pode até ser bom jogador aqui no Brasil, só que na Europa prova que ele não é um jogador espetacular. Então, o Gerson Magrão, antes de ir para a Europa, já foi questionado para lá. Ele bate e volta na Ucrânia e aqui no Santos não corresponde. Também o que a diretoria do Santos poderia esperar de um jogador como esse. Passando para o vice-campeão dessa lista, esse é estrangeiro, veio com uma fama que iria resolver os problemas da meia do Santos, que é o Bryan Ruiz, ou Sono Ruiz. Ele realizou apenas 13 jogos e nenhum gol. Pelo menos deu uma assistência. Bom, o Bryan Ruiz, como eu falei, chegou em 2018. O Pérez achou que estava contratando o Bryan Ruiz de 2014, mas o Bryan Ruiz não jogou nada aqui. Um jogador muito lento, um jogador preguiçoso, sem vontade alguma. Eu acredito que o Bryan Ruiz veio com a cabeça pensando que o futebol brasileiro era igual da Major League. Sabe, esse tipo de jogo que é mais evento do que competição. E por isso, o jogador veio meio descompromissado, posso assim dizer. Inclusive, o Bryan Ruiz está aqui em segundo colocado pela expectativa gerada, pelo que ele entregou e também pelo gasto, porque ele ganhava, se eu não me engano, de 600 a 650 mil por mês. Depois que entrou a era Sampaoli, ele alegou não aguentar o ritmo de treino e pediu a rescisão contratual. E por falta de alguns pagamentos, ele colocou o time do Santos na justiça. Então ele é um combo perfeito de um jogador caro e ruim. Por isso que ele é o segundo colocado dessa lista. Agora, o campeão também é estrangeiro. E o fato dele ter sido campeão é porque ele entra no mesmo pacote do Bryan Ruiz, que é o Cueva. O Cueva que fez 16 jogos com a camisa do Santos e nenhum gol. Bom, o Cueva, como eu falei, ele entra no mesmo pacote do Bryan Ruiz. A questão é assim, o Cueva até tinha qualidade, mas não tinha vontade e preferia ir para a balada do que treinar ou jogar. O primeiro jogo dele contra o Mirassol até deu uma expectativa que ele queria jogar, por ter sido um pedido do Sampaoli. Lembrando que ele custou aos cofres do Santos 26 milhões que o Santos paga até hoje ao Krasnodar da Rússia. Inclusive, o Santos pretende usar o dinheiro da venda de Ângelo e David para pagar o Krasnodar. E o Cueva, além de ter jogado muito mal aqui, arranjou briga com o torcedor na balada e depois saiu de uma forma polêmica. Com isso, o Santos conseguiu ganhar uma ação do Pachuca e está pegando esse dinheiro para pagar o próprio Cueva. E lembrando também que o Cueva era o quinto da lista de reforços do Sampaoli para a função de meia. Então isso prova que o Pérez foi muito afobado, contratou um jogador que não entregava nada, que preferia a balada, causava muito extracampo e dentro do campo não resolvia. Inclusive, um meia que passou por aqui sem nenhum gol, sem nenhuma assistência, para mim, ele é o pior meia que o Santos teve na história do clube. O Bryan Ruiz só não ganhou dele porque o Bryan Ruiz deu uma assistência. Isso deixou o Bryan Ruiz um pouquinho à frente dele. Então, o Cueva é o pior meia que eu vi com a camisa do Santos, porque ele engloba todo o pacote de jogador caro, preguiçoso e também sem vontade. Bom, gente, tá aí a minha lista dos 5 piores meias. Deixa seu comentário aqui abaixo quem seria a sua lista, ok? Se você concorda ou discorda de algo, já falei aqui, tá tudo bem. Então o vídeo é esse aí, tomara que você tenha gostado. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.